Obrigado, pessoal do louvor. Você pode aplaudir eles? Pode ficar aí, meu filho. Aleluia! 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 Essa galera tá afiada mesmo, né? Esse grupo de louvor dos Adolas, meu amigo, é topado demais. Aleluia! Você tá bem? Sabe que... Pode baixar um pouquinho o teclado, deixa só um pouco mais baixo do que minha voz. Sabe que antes deles virem aqui, numa quinta-noite, às vezes eles perdem a tarde de um sábado para ensaiar, para trazer algo de excelência para mim e para você. Sabe que eles tiram tempo de oração, consagração ao Senhor para trazer uma boa música. E para aquilo que a gente faz para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor mesmo, amém? Mas eu quero parabenizar essa galera do louvor que tem se empenhado em fazer não só um bom trabalho, mas um trabalho ungido, um trabalho cheio do Espírito Santo, que tem se desgastado em aprender, em melhorar cada vez mais nas técnicas. Antigamente diziam assim, não, é para o Senhor, bota qualquer um para tocar aí. Deus não ouve o que canta não, Deus ouve a atitude do coração, mas nós estamos aqui ouvindo, amém? Então tem que ser o melhor. Deus é excelente. E eu falo a respeito disso não só com a música em si, mas em qualquer outro aspecto que você viva. Realmente que você viva. Não só também na igreja, mas na sua escola, na sua casa. Vitor Hugo falou quinta-feira passada sobre o louvor, a adoração. E se assim Deus me permitir, essa noite eu quero falar um pouco mais sobre isso também. E eu orei esses dias, fiquei orando, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra específica para essa noite. E eu quero levar algo que realmente seja direcionado. Não apenas coisas que estejam na minha cabeça ou que estejam... Mas que o Senhor coloque no meu coração alguma coisa que vai edificá-los, que vai trazer mais, não só conhecimento, mas revelação daquilo de quem Tu é. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, versículo 6. Pai, nós Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pela Tua direção. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos guia. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque ela são instruções de vida. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por cada um que se dispôs, Pai, a estar aqui nessa noite, recebendo da Tua palavra, e nós cremos, Pai, em abundância sobre a vida deles. Nós cremos, Pai, no derramar do Teu Espírito. Nós cremos, Pai, em sabedoria sobre a vida deles, sendo acrescentada porque eles decidiram ouvir, Pai, mais da Tua palavra.
E eu declaro, Pai, que se alguém chegou aqui doente, vai sair curado em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui perturbado, Pai, vai sair com a tua paz. Aleluia. Aleluia. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Você abriu lá em João? João no capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Então me espera aí que eu vou chegar. Diz assim: vou ler aqui mais um pouco. A partir do 5. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Chegando ali quem? Jesus. E Jesus chegando lá, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Amém? A Bíblia diz que Jesus vinha de algum lugar. Por volta do meio-dia ele achou um poço e se assentou lá à beira do poço porque estava cansado. Amém? Jesus também se cansava. Assim como ele também comia, tinha fome, tinha sede. Amém? No versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus pediu para ela: dê-me um pouco de água. No versículo 8 diz assim: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede-me uma samaritana água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus diz assim: se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Versículo 11, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive hoje não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aí aqui ela passa a falar sobre adoração agora. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos voltar aqui bem rápido para eu contextualizar para você. Naquele tempo em que Jesus está relatado aqui na Bíblia, nesse tempo, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Eles consideravam os samaritanos como nada, vamos dizer assim. E você vê que a gente leu e a mulher se assustou porque um judeu estava conversando com ela e ainda mais pedindo algo para ela. Jesus era judeu, amém? Ele era de família judia, a tradição judaica. O povo de Deus, no Antigo Testamento, eram os judeus. Só quem aqui é descendente de judeu? Ninguém, né? Pronto, por eu e tu estava tudo lascado naquele tempo. Porque quem não era judeu não tinha direito a, vamos dizer assim, a ser crente. Vamos dizer assim. Só quem era chegado a Deus naquele tempo eram os judeus. E os judeus se achavam muito superior. Tinha algumas seitas divididas entre o judaísmo. E alguns se achavam até maiores do que os outros e ficava aquela guerra de espiritualidade, quem era mais espiritual do que quem. E quando aquela mulher escuta um homem judeu, principalmente homem, falando publicamente com uma mulher, principalmente samaritana e principalmente um judeu. Normalmente homem não conversava com mulher publicamente assim, como não se conheciam. O homem não chegar para a mulher e falar com ela. Sendo ela samaritana, sendo ele judeu, pior ainda. E o que é que ele faz? Ele ainda pede algo para ela. E se aquela mulher tivesse feito, vocês só querem tratar a gente como nada, agora eu vou muito lhe dar. Vou muito ajudar você. Mas aquela mulher começa um diálogo e ela fica sem entender. Rapaz, por que é que tu está conversando comigo? E ainda mais está me pedindo água? Como assim? E ela deu abertura para Jesus entrar na vida dela. E ela começou a perguntar algumas coisas a Jesus, e Jesus respondia e perguntava outras. E essa daqui estava com, como disse o Fernando, estava com espírito de descaradinho. Já tinha tido 5 maridos e estavam que nem dela era. Essa era desmantelada. E Jesus falando de coisas espirituais e ela levando na mentalidade de coisas naturais. Ela pediu água natural a Jesus e Jesus disse: rapaz, eu tenho uma água que se eu te der, não só vai matar a tua sede, como vai fluir rios. E ela disse: rapaz, pois eu quero, para eu não vir mais nem aqui ter que pegar. Olha a preguiça. Não era nem por outra coisa, era só pela preguiça de ir buscar. Devia dar um trabalhozinho para... Se você é da roça, você já viu. A gente amarra uma corda numa lata, aí vira assim a bicha de cabeça para baixo, aí joga. Daqui a pouco vem puxando aquela água, às vezes vem só desse tantinho de água. Dá um trabalhinho retado. Mas ela já devia ser acostumada, já devia ter os macetes. E Jesus começava a falar sobre coisas espirituais. E ela tornava a voltar sobre coisas naturais.
E daqui a pouco Jesus traz uma revelação sobre a vida daquela mulher. Aí ela diz: rapaz, agora eu estou vendo que tu é um profeta. Jesus olhou para ela e disse: rapaz, quando ela viu que ele era um profeta, aí ela começou a querer falar das coisas espirituais. Ela perguntou logo sobre a adoração. Ela poderia ter perguntado sobre um pregador, sobre qualquer outra coisa, mas ela fez o quê? Ela disse: rapaz, onde é que a gente... Vocês dizem que para adorar no templo, a gente no monte. E como é que faz esse negócio? E Jesus disse para ela: rapaz, está chegando um tempo, e na verdade já chegou. Um tempo em que você vai adorar a Deus na escola, vai adorar a Deus na sua casa, vai adorar a Deus no seu trabalho. E se a gente tem na cabeça que a adoração é apenas uma música, a gente está redondamente enganado. Vitor Hugo falou sobre isso na quinta passada. A Bíblia nos ensina a viver uma vida de louvor. Uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Mas às vezes a gente está que nem essa mulher. Deus falando conosco sobre coisas espirituais e a gente olhando para coisas naturais. A semana inteira. Olhando coisas naturais. Olhando coisas naturais. E aquilo que a gente foca, irmão, é aquilo que a gente vai fazer. Aleluia. Os olhos, eles são as janelas da alma. E o que é que isso quer dizer? Alma, que tem muita gente aqui, eu vou dizer isso aqui de novo, porque eu sempre digo, alma não é aquele negócio que o povo diz que fica penando por aí não, quando o outro morre, viu? Alma penada, não, isso aí é demônio mesmo. É aquele mesmo negócio que o Halloween traz, tá? É o demônio ali, tudinho. Negócio de fantasma, isso ali é demônio. Isso ali é para exaltar os demônios, ninguém mais. Mas não é isso que eu quero falar, não. A alma é a nossa mente, a nossa psique, aquele negócio que maquina as ideias. Não tem? Aquela paradinha que fica dando ideias para você, gerando que tem os sentimentos. Pronto, essa paradinha é chamada de alma. Quando eu digo que os nossos olhos são as janelas da alma, é porque aquilo que a gente vê é aquilo que nós vamos gerar na nossa alma. O pastor Sócrates costuma dizer isso. Se você só assiste filme de terror, a sua cabeça, meu irmão, deve estar uma porcaria. Vendo bicho em tudo que é lugar, se assustando com tudo. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. É aquilo que a gente vai botando nos nossos olhos, é aquilo que a gente vai enchendo. E se a gente só enche a nossa alma com coisas naturais, nós não vamos passar de pessoas naturais. Aonde Deus nos fez para ser pessoas espirituais. Aleluia.
Aí ele continua dizendo assim: são os adoradores que o Pai procura. Quais são eles? Quem são essas pessoas? Os que adoram em espírito e em verdade. Mas como nós poderemos dar uma adoração espiritual ao Senhor se a gente só vive no natural? Quando teus amigos pegam um celular e começam a mostrar pornografia, tu é o primeiro a ficar olhando. Qualquer semelhança é mera coincidência, amém? Se os teus amigos começam a falar coisas que não vão te edificar, coisas que vão te destruir, que vão te dar, vão gerar coisas que não são para ser geradas agora em tua vida. Você anda em roda que só fala palavrão, só fala esculhambação. Quando é que tu vai ser espiritual? Ah, mas se eu não entrar na roda lá, os caras vão me chamar de mané. E se Deus te chamar de mané? Porque Ele não vai fazer isso com tu, não. Porque Ele é bom demais. Só se eu fosse Deus. Graças a Deus que eu não sou Ele. Porque senão eu já tinha descido, filho de uma égua. Mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele vê tu fazendo as coisas erradas e Ele diz: meu filho, isso aí não é o caminho para tu, não. Isso aí não vai te fazer bem. Mas tem gente que não pode ver um pecado que está se jogando no chão, não é nem caindo, é se jogando. Esses dias eu vi um meme, rapaz, mas eu ri, que era exatamente aquilo que estava na minha cabeça, uma vez que Deus falou isso comigo. Tem uma menina na praia assim, deitada assim, tomando um sol, aí vem um rapaz assim, aí ele faz bem assim, ó. Se joga assim, cai assim, ó. Quem já viu esse negócio, esse videozinho? Pronto, tem gente que é daquele jeito, não pode ver um pecado que já... A gente ri, mas é sério, irmão. Estou falando sério. Aleluia. No Antigo Testamento a Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito para levar para aquele lugar que Ele tinha prometido, para uma terra prometida. Deus prometeu um lugar bacana para aquele pessoal, um lugar, e Ele dizia que o lugar que mana leite e mel, ou seja, que tem fartura de tudo, falta nada. A Bíblia diz que uma nuvem os cobriam de dia e os guiavam pelo deserto. E a Bíblia diz que à noite ela tinha aparência de fogo. Essa nuvem representava a presença de Deus sobre aquele povo. E aquela nuvem guiava aquelas pessoas dia e noite. Quando a nuvem parava, aquele povo tinha que parar também.
Quando a nuvem começava a se movimentar, eles tinham que se movimentar também, ir atrás. Amém? Aquilo representava a direção de Deus, representa a direção. Aí essa mulher aqui ainda estava naquela mentalidade daquele tempo que para você encontrar Deus, você tem que ir a um lugar específico. Para encontrar Deus, tem que ir a um lugar específico, tem que ir a um templo, tem que ir a não sei aonde, onde a tradição manda. Aleluia. Mas deixa eu dizer algo para você, nós estamos numa nova aliança, onde a presença mora em nós. Não mais em templos feitos por mãos humanas. Antigamente, quando o povo chegou a um certo lugar, Deus mandou Moisés fazer um templo bem grande e tal, e deu todas as instruções. E pediu para ele fazer uma arca. Que é uma arca? Vamos dizer aqui, é um baú. Vamos dizer um baú, para ficar mais fácil, para a cabeça de muitos. Mandou fazer um baú e tal. E aquele baú ficava dentro de um lugar, que era dentro de outro lugar, dentro de outro lugar. Ou seja, é bem tocado o negócio. E aquilo representava a presença de Deus. Mas ninguém tinha acesso quando queria. Só apenas o sacerdote uma vez ao ano. Entrava na presença de Deus. Existiam 3 partes no templo. A parte de fora, a parte do meio, a parte de dentro. A parte de fora é onde o povão ficava. Onde as pessoas traziam sacrifício. E aí etapas. A Bíblia diz que a cortina que separava o santo lugar, o santo dos santos, o santo lugar, a cortina que separava era da grossura de uma parede. Agora, como é que acaba fazendo cortina da grossura de uma parede? Deve ter dado um trabalho da gota, hein? A Bíblia diz que ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, aquele véu que guardava, aquela cortina, foi rasgada de alto a baixo. O que é que isso simboliza? A presença não está mais em um lugar só. Agora ela está dentro de mim e de você. Aquele Deus grandão. Aquele que fez eu, fez você. Que fez a terra, que fez o céu. Ele decidiu habitar em cada um de nós. Quando eu digo cada um de nós, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Para quê? Para que a gente possa adorar onde a gente chegar. A gente não tem mais desculpa de, eita, eu vou no templo hoje. Eu vou ler aqui mais um pouco para você entender mais algumas coisas. Aleluia. Oxe. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, versículo 10. Aqui vai contar a história de 2 homens. Um fariseu e um publicano. Um fariseu naquele tempo era uma seita dentre os judeus.
E ele fazia parte dessa seita, esse homem que vai falar aqui. Ele era um fariseu. E vai falar também sobre um publicano. Quem era o publicano? Era um cara da Receita Federal, era um cara que cobrava os impostos. Era um cara que recebia os impostos. Amém? Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E aí ele começou a jogar na cara de Deus. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí a Bíblia diz no versículo 13: mas o publicano ficou à distância, ou seja, ficou longe. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui é Jesus falando, contando essa história. No versículo 14 ele diz assim, Jesus dizendo: eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Amém? Pois quem se exalta será humilhado, e quem humilha será exaltado. Amém? Com isso eu não estou dizendo a você que essa oração aqui é a certa a se fazer, não, porque hoje não é mais. Amém? Nós não somos mais pecadores, nós somos justiça. Mas eu estou falando da atitude que ele teve, aqui está representando a atitude que ele teve. Um ficou de pé e jogando na cara de Deus: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço assim. Mas o outro, com humildade, disse: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Ele está falando da sinceridade do coração, daquilo que foi realmente significativo. Aí eu te pergunto, será se aquele cara não tinha pecado nenhum? Por pouco não foi arrebatado, né? Como ele disse aqui, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, mas era orgulhoso. Cheio de si mesmo. Tem gente que é tão assim, né? Porque eu sou melhor do que qualquer um aí. Pode botar. Bota de pareia para ver. Coração cheio de soberba. Cheio de si mesmo. Quem é cheio de si mesmo não tem espaço para ser cheio de Deus. E era desse tipo de atitude que aquela mulher samaritana estava falando para Jesus. Que ela disse: rapaz, tem que ir para o templo para adorar. Como é esse negócio? Me explica aí, porque eu não estou entendendo direito. Aleluia. 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 Nós precisamos parar de viver uma vida natural. Jesus, uma certa vez, falando com os homens, ele disse: vocês conhecem, vocês olham para o céu e dizem que vai chover. Vocês olham para lá e dizem que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vocês conhecem os tempos e as estações. Mas não conhecem aquilo que Deus está fazendo? Não entendem aquilo que Deus está fazendo? Que era que Jesus estava dizendo para ele. Rapaz, com os olhos naturais a gente olha para o céu e vê que vai chover.
a gente entende o tempo. Mas e os olhos espirituais de vocês? Onde estão que não contemplam aquilo que Deus está fazendo? Aleluia. 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 Vai abrindo lá em Marcos, no capítulo 7. Aleluia. Abra primeiro em Mateus. Mateus no capítulo 16. Mateus 16, versículo 2, diz assim: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque os céus estão vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Aleluia. Deixa eu ler aqui. Aleluia. Lucas, no capítulo 12, versículo 54, diz assim: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Versículo 56, ele diz, hipócritas, vocês sabem interpretar o tempo, interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar os tempos presentes? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo. Aleluia. Aleluia. Jesus está impressionado como pessoas espirituais estão discernindo o tempo natural, se vai chover, se vai fazer calor, mas aquilo que é espiritual, eles não estão vendo. Porque eles estavam muito preocupados com liturgia, estavam muito preocupados com coisas naturais, com coisas banais, como eu levanto as minhas mãos, eu sou mais espiritual. Eu faço isso, eu não faço aquilo, eu sou muito espiritual. E estavam realmente esquecendo daquilo que importava para Deus. Tem um homem na Bíblia chamado Davi, que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era correto em tudo? Não, mas porque ele era sensível.
Ele errava e quando ele via aquele erro, automaticamente ele se arrependia. A Bíblia diz que uma vez ele cometeu um certo erro, ele rasgou as suas roupas, se jogou ao chão, chorou e pediu perdão ao Senhor. Mas às vezes a gente está tão cheio de nós, de si mesmo, que a gente não erra em nada. Sou perfeito. Mas deixa que Deus está falando e você só está conseguindo escutar as coisas naturais. Aleluia. Aleluia. Uma vez Davi escreveu, lá em Salmo, se eu não me engano, Salmo 27, ele disse: deixa eu ficar todos os dias da minha vida na tua casa, Senhor. Aleluia. O louvor pode vir. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aleluia. Veja o que ele fala, uma coisa pedi ao Senhor. Dá uma conotação de ser algo de uma prioridade. Uma coisa. Eu pedi e o quê? E a procuro. Em outra versão diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só fez uma petição, mas ele disse: eu vou me esforçar por fazer. Eu vou pedir, mas também eu vou fazer. Vou fazer da minha força. Vou botar força para isso acontecer. O quê? Ficar na presença. Aleluia. Sabe que todos os dias, naquele tempo, Davi não tinha o Espírito dentro dele. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Automaticamente ele ainda não tinha morrido, subido aos céus, ressuscitado. E nem tinha mandado o Espírito Santo. E aí você olha um salmo que esse homem escreveu. E hoje nós temos o Espírito dentro de nós, a presença está em todo lugar, nós não precisamos dizer assim, como Davi disse: eu vou todos os dias para a igreja agora, quero estar na igreja todo dia. Na igreja é bom demais, meu irmão, mas na tua casa tem também. A presença de Deus hoje está dentro de você, você carrega a presença. Mas a mesma Bíblia que diz que o Espírito e a presença está em nós, diz que essa presença só é manifesta onde ela é desejada. Se preocupe não, que se você não deseja, ela não vai manifestar não. Ela não vai aparecer, não vai ficar perceptível.
Jesus disse: ei, quando for orar, né, se um dia você for orar, quando? Ou seja, hora, tempo marcado. Dá uma conotação assim de que é algo corriqueiro, algo sempre que você faz. Então, quando você for, você vai para o teu quarto e fecha a porta. Ao invés de tu ficar fazendo besteira lá com a porta trancada, vai orar. E ele diz: e o pai que te vê em secreto, ele te retribui em público. Aleluia. Voltando um pouco lá para onde eu falei sobre a nuvem que estava sobre o povo no deserto. E Deus falando de coisas grandiosas para eles, fazendo maravilhas para eles, descendo, caindo pão do céu. Meu irmão, sabe o que é todo dia tu não precisar nem na padaria comprar pão? Quando tua mãe te acorda bem cedinho, ei, vai lá na padaria comprar o pão, menino. Tu diz: ô mãe, daqui a pouco. Quem tem irmão mais novo diz: manda fulano. Ô. Coitado dos irmãos mais novos, né? Pois é, né, rapaz? Mariana, rapaz, vai comprar o pão. A Bíblia diz que chovia pão do céu todos os dias. A Bíblia diz que o povo um dia desse desejou comer carne. Diz que choveu, meu amigo, assim, ninguém sabe o que é codorniz não, mas se tu soubesse o que é, meu irmão, tu vai ver como é bom. É um negócio bom. Diz que choveu assim que dava na canela. E aí Deus falava de coisas para ele, coisas grandiosas, e eles com a mentalidade lá do Egito. De ficar com migalhas, viver escravos. Tem muita gente vivendo isso hoje sem perceber. Escravo em vícios, querendo comer migalhas que o diabo joga. Aquilo que o diabo mostra lá no mundo pode até ser, aos olhos naturais, podem até ser bom, mas são migalhas. Se você vive com os olhos espirituais, olhando as coisas espirituais, olhando aquilo que é do Senhor, que o Senhor traz para você, que o Senhor te mostra, quando você olhar para aquilo para o mundo, você vai ter dó daqueles que estão lá. Porque vivem numa ilusão. Vivi muitos anos iludido. Dizendo: não me arrependo de nada que eu faço. Me arrependo é do que eu não faço. Bebendo cachaça e dizendo: isso é que é vida. Quando os meus olhos espirituais foram abertos, que eu disse: meu Deus do céu. Onde é que eu estava, Jesus? E hoje eu olho algumas pessoas lá e alguns até amigos meus. Ele diz: tu perdeu. Eu digo: perdi não, meu irmão, tu é que está perdendo. Eu oro para que Deus abra os teus olhos para tu entender. Eu digo: se tu entendesse o amor de Deus por tu
tu desiludir de tudo que isso aí que tu vive. Tem uns que para ser durão, né? Ah, sai daí. Tem outros que baixam a cabeça. Por quê? Porque sabe, meu irmão. Nós fomos feitos espírito. Nós fomos feitos espírito. Criação de Deus, vindo de Deus. Então, quando você escuta a palavra, quando você escuta de Deus, quando você escuta sobre Ele, algo mexe dentro de você. Cadê a luz? Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Me dá essa luz aí. Isso aqui é uma luz? Sim ou não? Quem está na dúvida, isso aqui é uma luz, Duda? Estão na dúvida, é ou não? Isso aqui é uma luz, se você está na dúvida. Mas se é uma luz, por que ela está apagada? Hã? Porque ela não está ligada na fonte de energia. Isso aqui somos eu e você quando está sem Deus. Não presta para nada. Presta para nada. Eu e você quando estava longe de Deus aqui, ó. Mas aí, um certo dia, nós fomos religados. E a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. Obrigado, minha personal. E quando nós nos achegamos a Deus, nós voltamos ao nosso propósito. Aquela lâmpada sem ligar na tomada, ela não cumpre o propósito dela, só serve para ser jogado fora. É entulho, meu irmão. Se não serve para o propósito, está entulho. Para ser jogado fora. Se aquela luz não está ligada na tomada, se ela não consegue, então joga fora, que não presta mais. Sim ou não? Ou tu gosta de juntar bagaceira em tua casa? Porque lá em casa passou mais de um mês sem usar, eu jogo fora. Ou então, se for alguma coisa de utilidade, eu dou. Eu odeio bagunça. Era como eu e você. Estávamos desligados de Deus. E fomos conectados nele. E fomos religados ao nosso propósito. A Bíblia diz lá em Salmos 119. Salmos alguma coisa. Eu estou esquecido agora. Salmos 119, se eu não me engano. Diz assim que antes... 139, é? 139, amém, irmão. 16, né? Diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ele diz bem assim, antes de ser substância ainda informe. Antes de sermos ainda uma substância informe, Deus já havia escrito todos os dias da nossa vida no seu livro. Aleluia. Ou seja, já existe uma biografia minha e sua nos céus. Aleluia. Agora eu te pergunto, sabendo disso, tu vai querer seguir aquilo que Deus escreveu sobre tu, ou que tu pensa na tua vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu? A Bíblia diz que Deus disse assim: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, são planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. O fim que você espera. Aleluia.
Sabe aqueles sonhos que tanto queimam em nosso coração? Que você vira e mexe, você esquece, daqui a pouco você lembra deles. Aqueles sonhos que chega, arrepia quando você lembra de se eu ainda vou viver isso. Não tem isso aí, essas coisas que você... Ou é só eu que... Me ajude aí, gente. Alguém pensa assim também, não? Tem uns sonhos assim que de vez em quando relembra, chega, dá gosto na vida. Aleluia. Quando nós estamos no propósito, ligado com Deus, olhando para coisas espirituais, aqueles sonhos, aqueles desejos que nós temos lá no íntimo, às vezes alguns são de fazer uma boa faculdade, alguns são de ir para outro país, alguns são ser bem-sucedido na vida. E é esses desejos aí, é esse fim que Deus quer te dar. É isso que Deus quer para você. Que você realize aquilo que está no seu coração. Deus não é um manipulador de marionete. Quem já viu marionete? O cara fica assim com um negocinho na mão, né? E o moleque fica bem assim, né? Deus não é um manipulador de marionetes. Onde ele vai pegar você e diz, agora, vai para lá. Vai pra cá. Não. Mas ele te dá o caminho, ele diz, ei, aqui é caminho de vida, aqui é caminho de morte, agora escolha. Escolha para onde você quer ir. Ele diz assim, eu aconselho você a ir por o bem. Você que sabe. Eu lhe aconselho a ir pelo do bem. Isso é Deus falando, amém? Está na Bíblia isso aí, depois você procura. E às vezes a gente quer ser mais inteligente do que Deus. Ou às vezes a gente não está nem ligado para nada. Estou nem sabendo que existia Deus. Mas se nós estivermos ligados, se a gente está ligado só o dia todo que Deus dá no Instagram. Como é o nome daquele joguinho que o pessoal está jogando que só agora? Como é? Among. Essa parada aí, que é do negocinho do impostor, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quem joga aí, levanta a mão. Quem joga? Deixa eu tirar uma coisa da sua consciência. Deixa eu tirar um peso da sua consciência. Tirar um peso da sua consciência. Não é pecado de jogar, não. Amém? Deus quer te ver se divertindo mesmo. Se distraindo, fazendo coisas boas. Mas se você gasta o dia todinho que Deus dá, todinho no Instagram, todinho jogando não sei o que lá. Meu amigo, que hora que vai sobrar para você falar com Deus? Na hora dos aperrei? Levanta logo de manhã e diz muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado. Peraí, deixa eu repetir aqui, porque eu estou vendo aqui que tem uns que não falaram, é porque acho que eles acordam meio-dia. Misericórdia, irmão. Bota propósito em tua vida. Acorda cedo. Pra quê? Vai acordar cedo, não tem nada para fazer, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ler um livro, vai ajudar teu pai, vai ajudar tua mãe. Bota um propósito na tua vida. Aleluia. Levanta pela manhã, diz, Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, porque o Senhor me concedeu mais um dia, porque eu estou saudável, porque eu posso caminhar, porque eu tenho um fôlego de vida. Aleluia. Chega para ele e diz, o que é que o Senhor tem para mim nesse dia? Não é só mais um dia não, irmão. Ah, Maria, se eu pudesse nem acordava hoje. Misericórdia. Não é só mais um dia não. Foi um dia preparado pelo Senhor, para mim e para você. Essa terça-feira, quem estava no Conexão Terça? Ixi, um pingo de gente. Misericórdia.
Depois o pessoal vai ficar ali, se você não faz parte de nenhum grupo de conexão, você vai falar com ele, você vai entrar. Terça-feira eu fui para o Conexão de Tiago, e eu falei um pouco sobre isso. Não era o que eu estava pregando, não, foi no final, o Tiago me deu uma oportunidade. No finalzinho eu digo, rapaz, para de fazer as coisas no natural, no automático. Pergunta qual é a vontade de Deus para aquilo. Pergunta ao Senhor qual é o propósito daquilo. Passa a viver mais no espiritual, dependente de Deus. Quando a gente passa a viver do espiritual, às vezes a gente vai por um lugar e Deus diz, rapaz, não vai por aí não, que vão te assaltar bem ali. Aí tu diz, eita meu Deus, graças a Deus que eu estava ouvindo o Senhor, vou por aqui. E quando eu digo que ouvir o Senhor, nem sempre vai ser uma voz como eu estou falando aqui agora. Vai ser algo dentro de você que vai falar, o Espírito Santo dentro de você vai te direcionar. Você vai entender, você vai entender que aquilo está falando contigo para você fazer tal coisa. Mas a gente só vai aprender a distinguir quando a gente começar a praticar. Parece coisa de doido, e crente é coisa de doido mesmo. Porque a Bíblia diz que nós temos que crer em Deus, alguém que a gente nunca viu, e ainda tem que crer que Ele é presenteador daqueles que buscam Ele. Olha que Deus maravilhoso. Nos deu salvação, vai nos levar para a casa dEle, para morar com Ele uma vida eterna. E a Bíblia diz que Ele ainda presenteia aqueles que o buscam. Aleluia! Pega um bom livro, vai ler um bom livro. Ah, Felipe trouxe até uns aqui, deixa eu ver aqui se tá. Qual é esse aí? Qual é esse aí? Aqui, ó. Adoração. De quem é? Dr. Darwin Harris. Rapaz, esse cara aqui. Paixão por sua presença. John Bevere. Tem outro lá. Menos palco, mais altar, de Marcos Salles. Segura aí, irmão. Daqui a pouco. Tem outro lá, no Verbo Shop, que eu até ia comprar ele esses dias. Quando os céus invadem a terra. Tem um de Luciano Subirá que eu indico sempre. Até que nada mais importe. Pega um desses livros, meu irmão. Ah, mas eu não gosto de ler. Vai sem gostar mesmo.